sobre 4 pés, ou que tem muitos pés em todo enxame de criaturas que povoam a terra, não comereis, porquanto são abominação. Esse termo aqui é muito forte, preste atenção nele. Não vos façais abomináveis por nenhum enxame de criaturas, nem por elas vos contaminareis para não serdes imundos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Analise comigo uma coisa, irmãos. Sempre na Bíblia, quando Deus fala que Ele abomina algo, é porque há por trás disso um princípio sendo quebrado. Por exemplo, Deus abomina sessões espíritas. Diz Levítico 19, 31 e 20 e 27. Deus abomina o roubo. Deus abomina quem oprime outras pessoas. E aqui fala que diz que a pessoa que come esse tipo de carne imunda, ele se torna abominável. Eu te pergunto, qual é a diferença do seu corpo para o corpo dos israelitas lá no passado? Nenhuma. Organicamente nenhuma. Se espiritualmente eles se contaminavam com carnes imundas, você e eu da mesma forma. O termo abominável não pode se referir só a uma lei assim no seu aspecto cerimonial ou civil. O termo abominável é a maior prova de que essa orientação é para todos os cristãos. Por quê? Quanto menos carnes imundas, meu irmão, você colocar no seu corpo, quanto menos industrializados você e eu utilizarmos, quanto mais atividade física fizermos, quanto mais luz do sol pegarmos, quanto mais água pura bebermos, quanto mais vegetais e frutas e grãos usarmos, mais o nosso corpo estará limpo, a nossa mente limpa para sermos a morada do Espírito Santo. O problema é o seguinte, é que quando nós estudamos a palavra de Deus, percebemos que tem alguns textos que acabam nos trazendo algum tipo de confusão. Por exemplo, no Novo Testamento, Pedro tem uma visão de um lençol onde Deus fala para ele comer todo o alimento que estava ali, e ali apareciam alimentos puros e impuros. E isso traz confusão para a gente. Lá no Velho Testamento está dizendo para não comer. Agora, por que no Novo Testamento Deus pede para que ele coma todos aqueles alimentos que estavam ali no lençol? Como é que fica isso? Sabe qual é o problema, amigo Tito? É que muitos irmãos estudam a Bíblia de forma compartimentalizada. Ou seja, uns irmãos estudam a Bíblia da seguinte maneira: aqui é o Antigo Testamento. Bom, vamos estudar o Antigo Testamento. Agora nós vamos estudar o Novo. E o Novo é diferente do Antigo. É como se Deus tivesse 2 Bíblias, você entendeu? Deus tem 2 Bíblias. Deus tem uma Bíblia para o povo de Israel e outra Bíblia para o cristão. Aí Jesus volta, nos reunimos como família no céu, e aí chega Moisés, todo orgulhoso, e diz assim: olha, eu estou aqui porque eu fui salvo pela lei. Aí chega Paulo: epa, mas tem alguma coisa errada. Eu estou aqui porque eu fui salvo pela graça. Moisés: olha, Deus orientou que nós não deveríamos comer carnes imundas, e nós não comemos carnes imundas. Paulo: não, mas para mim Deus revelou que eu posso comer de tudo. Já pensou que bagunça que ia ser no céu? Você não pode estudar a Bíblia desse jeito. Você não pode compartimentalizar a Bíblia. A Bíblia é uma coisa só. Então, ao invés de estudá-la de forma compartimentada, você tem que estudá-la de maneira generalizada. Ou seja, você tem que pegar ela como um todo, porque toda ela é a palavra inspirada por Deus. Há um princípio hermenêutico, que é de interpretação do texto, que diz o seguinte: um profeta novo
nunca vai contradizer verdades essenciais ensinadas por um profeta anterior. Jamais Pedro ia ensinar uma verdade contrária ao que o profeta Moisés ensinou, meus irmãos. E o que queria dizer então a visão que ele teve, onde Deus pede para ele comer, professor? Se fizermos uma leitura simples, estou dizendo simples, de Atos 10 com o capítulo 11, eu não vou ler obviamente os 2 capítulos inteiros. Se fizermos, irmãos, uma leitura simples do livro de Atos, capítulos 10 e 11, nós vamos entender que a questão ali não tem nada a ver com comer carnes impuras, mas nada a ver. Quer ver uma coisa? Depois, se você quiser uma explicação mais detalhada disso aqui, vá quando estiver pronto o meu site lá, eu tenho o livro Na Mira da Verdade, volume 2, eu tenho uma explicação sobre esse texto aqui. Bom? leandroquadros.com.br. Olha o que aconteceu no contexto. Eu vou contar rapidamente a história para a gente poder ir para outras perguntas, Chico. Pedro, ou melhor, tinha um homem pagão chamado Cornélio. E este camarada recebeu um anjo de Deus. Olha como Deus se revela, irmãos. Onde o evangelho não chegar por meio de nós, Deus manda até anjos para levar o evangelho se for preciso. Amém. Então você não precisa se preocupar. Será que a obra da pregação vai ser concluída? Se dependesse de nós, não seria nunca. Mas como ela depende, a obra missionária é de Deus, então ela vai ser concluída. Tá? Então, aí o anjo aparece para Cornélio e fala assim: olha, em tal lugar tem um homem chamado Pedro, e eu quero que você mande alguém até lá, porque ele tem algo muito importante para dizer para você. E por que ele disse isso? Porque Cornélio era temente a Deus. Ele chega até lá. Antes deles chegarem, Deus deu uma visão para preparar Pedro. Por quê? Os judeus não acreditavam que a salvação era fora do judaísmo cristão. Para eles, quem não fosse o gentil não ia ter salvação. E como é que Deus vai preparar Pedro para a ideia de que tem que entrar dentro da casa de um gentil? Se eles entram na casa de um gentil, eles estão contaminados. Deus dá uma visão. E nesta visão, Pedro enxerga um lençol sendo baixado pelas 4 pontas. E diz que ali tinha sorte de todos os animais impuros. Ou seja, tinha cobra, tinha lagarto, tinha rato. Então, se o texto fala que nós podemos comer porco, então nós podemos comer cobra, lagarto, cachorro, gato, porque tinha todo tipo de bicho lá no lençol zoológico, né? E aí Deus fala assim na visão: Pedro, mata e come. Pedro, no verso 14, fala: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa comum ou imunda. Segunda vez: ao que Deus purificou, não consideres comum. Aí os irmãos leem só até aqui. Esse é o texto que leva me dando... Os irmãos leem só até aqui e dizem assim: olha, Deus purificou os alimentos para comer. Mas você não pode ler até aqui, você tem que ler o resto. Verso 17: será que Pedro entendeu que ele poderia fazer churrasquinho de rato agora? Olha o verso 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, ou seja, Pedro não entendeu. O que Deus disse com matar e comer? Ele não entendeu como muitos irmãos entendem hoje: é para comer de tudo. Você não pode querer entender esse texto melhor que Pedro. Ele recebeu a visão, ele sabe melhor do que nós o conteúdo da visão. E aí, olha o que acontece. Quando ele estava perplexo, eis que homens enviados à parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito. Agora o Espírito vai guiar ele para ele compreender a visão. Ó. Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Olha agora o que diz, queridos, o verso 28.
quando ele já chega e fala com Cornélio: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas, olha aqui o que ele entendeu da visão. Deus me demonstrou que há nenhum homem, nenhum porco ou nenhum homem, nenhum camarão ou nenhum homem, nenhum lagarto ou nenhum homem, a nenhum homem considerar-se comum ou imundo. O que Pedro entendeu da visão? E olha que eu não li o capítulo 11, que também é claro. Ele entendeu o seguinte: o lençol zoológico baixado representava Cornélio e aos demais gentios. E quando Deus fala na visão, mata e come, ele está dizendo o seguinte: aceite e vá pregar para Cornélio. E Pedro entendeu com a visão que a nenhum homem ele deveria considerar impuro ou comum. Por isso, usar esse texto para falar que Deus libera as carnes imundas, meus irmãos, como diz um amigo meu no Rio, é de tirar o tubo para morrer. O texto não tem nada a ver com isso, meus irmãos. Muito bem, professor, muito bem. A próxima pergunta é a seguinte, vai ser apenas lá no programa Na Mira da Verdade. O nosso tempo chegou ao final, mas olha, a gente tem que agradecer muito pelo carinho que vocês têm por nós, a cada lugar que nós vamos.